Estamos ao vivo! Boa noite, pessoal. Boa noite, DNAticos. Júlio Miranda, quem vos fala. Estamos iniciando uma transmissão, na verdade, uma sequência. Serão 3 transmissões. A primeira é que nós vamos ver os 2 primeiros vídeos da série Desvendando a Cosmologia, onde eu vou adicionar informações. Já quero dar aqui as boas-vindas a todos, ao Omar, mensageiro de Yahua, Cláudia Dias, o Nicolas Hannock, o Ayrton Ferreira, Gerson, Elizabeth Regenian. Sejam todos bem-vindos. Bem, pessoal, já deixa o like já na transmissão. Daqui a pouquinho eu vou colocar os vídeos para a gente assistir e trazer maiores informações, inclusive novidades. Só antes, deixa eu passar aqui alguns avisos em relação à agenda. Para agora, nós vamos fazer essa live. Daqui a pouquinho eu vou iniciar a nossa segunda live, a qual eu vou falar um pouco sobre Caim, a marca da besta, trazendo novas informações de um comentário, uma pergunta muito interessante que uma pessoa deixou, falando sobre viagens no tempo, as 7 cabeças da besta, um vilão da Marvel, etc. E por fim, às 19 horas, nós estaremos recebendo um convidado mais do que especial, já frequente aqui no canal, que é o Franco, do canal Papo Franco, a qual ele vai falar sobre programação de linguagem e o controle mental, com viés no tipo de linguagem antiga. Muito interessante para a gente entender os projetos. Bem, para esse mês de maio, eu estarei fazendo um lançamento de monumentos. Eu vou estar trazendo aqui uma sequência de lives para vocês com o tema Mundo Antigo, Arqueologia Proibida e Monumentos Antigos. E na oportunidade eu estarei abrindo um mega desconto para você que sempre teve o desejo de acessar a comunidade, de estudar conosco. E vai ser uma oportunidade ímpar e única durante todo esse ano de 2023 para você vir estudar conosco, receber as 15 aulas ilustradas sobre monumentos antigos. Já deu um feedback para mim em relação ao áudio, eu esqueci aqui, estou com um equipamento novo, e para saber se está chegando o áudio aí para vocês claro, cristalino, está tudo ok, tá? Se está tendo algum tipo de interferência, me dê um feedback aqui para a gente já começar a colocar o vídeo e ir comentando em cima. Esse é um projeto que eu tenho, principalmente também nas comunidades fechadas, toda vez que eu faço um vídeo editado, como por exemplo lá na série no passado e agora, eu faço vídeo e como a edição é impossível você cobrir todo o conhecimento, sempre fica algo de fora, tá? Não tem como o editor colocar tudo ali na edição, porque exige conhecimento prévio. Às vezes uma imagem ali vai ter vários tipos de significados que a pessoa já tem que ter um determinado conhecimento anterior. Nem sempre as pessoas possuem essa conexão de peças, etc. Então, numa live tem como a gente explicar de uma forma ainda mais profunda. Então, por isso que eu vou aqui reprisar os vídeos, fazendo pausas e comentando aqui com vocês. Obrigado, irmão Ayrton, Cláudia também, pelo retorno, feedback aqui em relação ao áudio, tá? Então, nós já vamos iniciar. Só antes, para a gente finalizar essa parte aqui de avisos e recados, em maio eu estarei fazendo, então, o lançamento de monumentos antigos. E em junho, no mês de junho, eu estarei fazendo um novo lançamento em relação à pré-existência de uma continuação da comunidade atual, comunidade pré-existência, por nome Comunidade Pré-existência Outro Nível, a qual novas peças vieram, novos entendimentos vieram, a atual comunidade, inclusive faltam apenas 2 lives para ela ser finalizada, ela é excelente. Eu já falei do número de anjos que Deus criou, eu já falei de questões de sexualidade no céu, de como vai ser no mundo vindouro, falta falar ainda sobre a Nova Jerusalém, grandes segredos e mistérios, tá? A questão dos 2 irmãos, de gêmeos, de alma gêmea, enfim, muito assunto, tá? A comunidade acabou que foi praticamente o dobro daquilo que eu imaginava em relação ao volume de conteúdo, e muito espetacular. São as informações mais impactantes e chocantes no bom sentido nessa comunidade. Ela vai ter uma continuação, só que vai ser um anúncio interno, eu não vou anunciar aqui no YouTube, ok? Apenas nos grupos de Telegram. E se você já faz parte de alguma comunidade, Desvendando Apocalipse, Evangelho Escrito nas Estrelas ou a atual comunidade de Pré-existência, você vai receber um grande desconto, ok? Para essa próxima comunidade. E é fundamental para entrar nessa nova comunidade, outro nível, você já pertencer à comunidade atual pré-existência. Por isso, ela também
vai estar entrando num pacote de desconto. Você pode escolher a comunidade e só vai poder participar da próxima quem já está na atual, que é uma continuação. Senão será a mesma coisa de você ver um filme pegando ele pela metade. Pouca coisa você vai conseguir entender. Então, no mês de junho, essa comunidade estará já pronta e eu já vou fazer um anúncio dela nos grupos. Nos próximos dias, ou amanhã ou na terça-feira, já vou entrar lá no grupo do Telegram e nas comunidades o link de desconto para vocês já adquirirem, para quando chegar em junho, quem está ou estiver na comunidade atual vai ter o direito, então, de acessar a próxima comunidade, tá bom? Vai ter o direito de receber o link para fazer a aquisição e adquirir a nova comunidade. Então vamos lá, vamos falar de cosmologia. É um assunto que esteve muito em alta nos anos de 2016, 17, 18, até entrar o ano da pandemia, aí deu uma esfriada no assunto. Porém, eu tenho muito conteúdo sobre cosmologia, universo elétrico, ciência, muito conteúdo mesmo. E também, para julho, um novo projeto vem aí. Um novo canal será criado. Já dando um leve spoiler, vai ser uma parceria de vários outros canais que irão se unir num mega projeto inédito a nível Brasil, a qual nós iremos falar sobre cosmologia, tá? Então vai ser um projeto assim, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito e já posso também avisar, será uma grande surpresa. Algo que já tem sido trabalhado já nos bastidores há uns 2 meses atrás e ainda iremos precisar mais de 2 a 3 meses. Será um canal de documentário, provavelmente um documentário por mês, talvez uma live por mês, mas um documentário. E, assim, tem muita informação sobre cosmologia e universo elétrico, muita coisa mesmo, que a gente vai trazer, tá? E contamos com a inscrição, participação de todo mundo no projeto. Bem, feitas essas considerações, agora de maneira muito rápida, eu vou compartilhar minha tela. Quem não estiver conseguindo ouvir ou ver a imagem, por favor, me retorne aqui no chat, ok? Deixa eu apresentar aqui. Só um minutinho. Todos nós, desde tenra idade, fomos condicionados a entender um mundo que nega o senso comum e a observação. Todos os dias, nós somos bombardeados com informações advindas da mídia, de grande parte da comunidade científica e das agências espaciais. Fazendo uma primeira pausa aqui para trazer uma explicação. Primeira informação. Nós, quando criança, 6, 7 anos, primeira série, a criança, ela é um livro aberto que ela vai sugar toda a informação, ela está ávida por informações. É o período onde a mente está aberta para isso. E a criança, ela não tem ainda a maturidade, o poder de fazer comparações, questionamentos. Ela tende a aceitar a informação de pessoas a qual ela confia, seja pais, professores. Eu lembro, pessoal, até hoje, é uma das memórias assim mais vívidas e lúcidas que eu tenho. Eu, com 7 anos, meu primeiro dia na escola, eles fizeram um tour guiado pela professora, apresentando cada espaço da escola, cantina, banheiro, salas, biblioteca, sala dos professores, diretoria. E aí, no final da diretoria, passando pela sala dos professores, nós chegamos na biblioteca e a primeira coisa, de maneira bem evidente, o globo terrestre. E aí a professora falou, é aqui que nós vivemos. E já chegou ali na hora para mim um conflito, mas como assim? A gente vive na superfície de uma bola? Por que a gente não cai? Que mundo estranho. É algo fora da lógica. A criança, mesmo com 7 anos, ela já conhece padrões, ela conhece questões de lógica, questões de queda. Ela sabe que numa superfície de uma bola nada fica grudado. Ainda mais uma bola girando a 1.666 km por hora. Então, isso é muito interessante nós sabermos disso. E mais, é algo, pessoal, projetado há 100 anos atrás. Essa questão de Hollywood, os estúdios de cinema, todos eles, tá? Universal, MGM, enfim, todos, já vem com essa programação.
e é uma coisa que eu já vou trazer no próximo vídeo, vinculado com o Walt Disney. Foi uma parceria, uma soma de esforços, trazendo pessoas de diversas áreas para estabilizar o modelo heliocêntrico e fazer uma campanha massiva de informação sobre isso. Para já começar a construir, por isso que Terra plana é um assunto tão difícil, que é algo enraizado já desde a infância. É algo quase que de estimação. A sua primeira base escolar, antes de você aprender a letra A, te falaram que você vive numa esfera, na superfície de uma esfera, num universo caótico, feito para ocultar o Criador. Inclusive, essas imagens aqui, ó, são oficiais da Agência Espacial Norte-Americana. Agora, qual delas que é real? Porque as três são muito diferentes. E não é uma questão de zoom ou aproximação de uma sonda ou satélite filmando a suposta Terra esférica no espaço sideral, porque possuem o mesmo tamanho. E aí vamos lá, a América do Norte, Canadá, Estados Unidos e México, olha o tamanho e a total desproporcionalidade em cada uma das três imagens. A primeira mostrada em 2002, a outra em 10 anos depois e a outra em 2015. Qual delas é a real? Muitas imagens colocadas pela Agência Espacial Norte-Americana e demais agências, você vê padrões de nuvens repetidos. O famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Quem mexe com edição de imagens, igual eu, Photoshop. Pessoal, olha, um adolescente de 12 anos consegue fazer isso aqui. Inclusive, no próximo vídeo ou no outro, eu vou trazer o próprio editor-chefe da NASA, ele assumindo isso, que são imagens tratadas, são imagens manipuladas. Inclusive, tem nuvens que formam a palavra em inglês sex, significa sexo. Olha, vocês certamente olharam para o céu e já viram um padrão de nuvens em movimentação. Você conseguir ver, ainda mais numa área aí de 3.000 quilômetros por aí, o mesmo formato de nuvens sendo repetido. Isso é a mesma coisa que você pegar 1 trilhão de dados, jogar para o alto e todos caírem com, sabe, com o número 6. Então isso foge totalmente à lógica. Continuando. Como seria o mundo a qual nós estamos inseridos. Mas e se tudo isso fosse um grande engano? Poderiam os governos... Isso aqui é uma suposta filmagem da Estação Espacial Internacional. Essa imagem foi feita no começo de primeiro trimestre de 2018 e parece que a casa caiu, né? A cortina do circo desabou e mostraram ali os bastidores do real truque dos mágicos, né? A qual esse atornauta aqui da sua direita, com etnia oriental, ele vai tocar aqui na câmera e vai ser uma imagem que vai ser totalmente trazer efeitos de despixelação. Tá? Você vai ver vários pixels aqui e é aquele efeito chroma key que eles usam uma cortina verde no fundo e aí eles colocam qualquer tipo de cenário em cima dessa cortina verde. Eles vão montar toda a imagem, tá? É assim que são feitos os filmes. Tem vários... Se você pesquisar efeitos especiais Hollywood e note, do Matrix para cá, estou falando aqui de um filme de mais de 20 anos, a qualidade dos efeitos especiais nos filmes caíram muito. Então já é uma técnica muito utilizada que é o chroma key. A mídia e boa parte da comunidade científica estarem todos juntos numa grande conspiração a fim de esconder e mentir sobre a real cosmologia e formato da Terra? Se assim o fosse, quais seriam os interesses e os motivos por trás de tudo isso? Eu te convido para uma grande imersão. Veremos da real história por trás do heliocentrismo e de como o mesmo foi implantado. Parece algo fantasioso. Como você vai sustentar uma mentira dessa, principalmente aqui na época da Guerra Fria, União Soviética, Estados Unidos, a tal suposta corrida para levar o homem à Lua? Pessoal, os senhores do mundo controlam e eles fazem divisões exatamente para criar para você a ilusão que existem partidos, que existem grupos, mas quem puxa as cordas dos dois lados é a mesma mão. São os mesmos controladores do mundo. Isso envolve
uma série de pessoas e departamentos e instituições, políticas, militares, a mídia, entretenimento como cinema, enfim, tá? E você não precisa ter nenhum grande esforço. Se você controlar os cabeças de cada uma dessas instituições, e um cabeça ele vai controlar ali centenas ou até milhares de pessoas, você consegue levar e sustentar essa mentira adiante. Onde, através de um profundo estudo envolvendo vários conhecimentos acadêmicos, descobriremos o que está por trás da cosmologia a qual todos nós fomos ensinados. Duas coisas aqui também interessantes. As imagens originais da suposta ida do homem à Lua, segundo a NASA, elas foram perdidas, que foram gravados imagens posteriores nessas fitas. Isso é um absurdo, pessoal. Isso é, assim, não tem palavras para descrever isso. É uma agência que recebe 20 bilhões de dólares anuais, com um nível de amador, assim, totalmente amador, um amadorismo terrível. Tá? E imagina, se isso fosse verdade, o maior feito da humanidade até então. Isso devia ser, sabe, guardado num cofre, assim, algo para ser guardado por gerações. E aí simplesmente, não, gravamos outras imagens em cima. Então, assim, é um absurdo. Você vai ver nessa suposta ida aí do Homem à Lua, que na verdade foi feito num estúdio de Hollywood, pelo Stanley Kubrick, já era um diretor renomado de cinema, e você vai ver sombras. Imagine a superfície lunar do jeito que é no modelo heliocêntrico. A fonte de iluminação, ou seja, o Sol, é uma só e vem em uma só direção. Ok? Era para você ter sombras apontadas, todas elas, independente de quantos objetos tivesse ali, as sombras teriam que ter uma só direção. Não é assim na Terra? O Sol vem, você tem prédios, árvores, pessoas, veículos, a sombra é em uma direção. E aí você vai ver sombras em diversas direções diferentes. O que mostra o quê? São equipamentos de iluminação dentro do estúdio, cada um posicionado numa direção, várias fontes de luz que vão causar esses efeitos aí de sombras em diferentes direções. Sem falar a bandeira norte-americana tremulando, né, pessoal? Para ter bandeira tremulando, você precisa de gases, atmosfera. Como assim? Não é um vácuo do espaço que estaria a Lua? Como é que a bandeira vai tremular? Sem falar que os computadores da época, 69, possuem uma tecnologia inferior do que o smartphone que você hoje carrega aí na sua mão. Seja bem-vindo à série Desvendando a Cosmologia. Ciência ou religião? A miopia da cosmovisão moderna. Grandes partes dos problemas, das faltas de resposta que nós temos hoje, tanto na religião quanto na ciência, foi algo provocado, arquitetado para ser assim, justamente quando dividiram as duas, que sempre foram uma coisa só, ciência e religião. Dois lados da mesma moeda, as duas metades da laranja. E quando você reagrupa algo que jamais deveria ser dividido, você começa a ter o resgate das respostas. E detalhe, não só separaram ciência de religião, colocaram quase como uma e outra como uma antítese, como arqui-inimigas, como água e óleo que não se misturam. 12 de abril de 1961 foi a data do lançamento da primeira missão do programa espacial soviético Vostok, e foi a primeira missão espacial tripulada da história, levando a bordo Yuri Gagarin, um cosmonauta e piloto da Força Aérea Soviética. Após isso, bilhões de dólares, mão de obra especializada
e recursos que foram... Detalhe, pessoal, para você decolar uma espaçonave dessa daí, é por questão de atrito. Você tem o combustível, você tem o contato com o ar, com os gases da atmosfera, que vai fazer o arrasto para que você consiga levantar o foguete. Agora, e no vácuo do espaço? O foguete ele vai ter um empuxo, o atrito contra o quê? Cadê as moléculas de ar ou de gases para você conseguir fazer que a espaçonave venha se mover? Não tem, né? Investidos em tantas outras missões. Nos últimos 500 anos, somos a única civilização que foi massivamente doutrinada que a Terra é um globo, com todo o aparato caótico do heliocentrismo, escalas e distâncias. Todo dia a mídia e as agências espaciais falam que está passando um asteroide tirando tinta da Terra. Ó, passou raspando. Todo dia tem um caindo e uma ameaça que vai destruir a Terra. Todo dia. Efeito medo. Distâncias inconcebíveis em anos-luz, estrelas supermassivas de nêutrons, onde uma única colher de sopa teria toda a massa da Terra. Planetas gasosos, buracos negros engolidores de luz e matéria. Teorias de tapa-buracos, como a matéria e energia escura. Matéria e energia escura. A existência delas é apenas como um remendo para não querer abrir mão de premissas sobre um modelo teórico que já está entrando em contradição, que não consegue mais obter uma sustentação, que não consegue mais responder a observação, que não consegue mais trazer respostas. Que quando ele entra em conflito com novas descobertas, aí o que eles fazem? Em vez de rever o seu modelo, eles vão criando mais teorias para tentar sustentar esse castelo frágil de cartas. Bizarrices de planetas que supostamente chovem diamantes, vidro e ferro derretido. Neva um filtro solar, além de missões espaciais tripuladas para os luzeiros e zonas impenetráveis. Por que zonas impenetráveis? Até uns 8, 9 anos atrás, você via o presidente Barack Obama, porta-vozes da NASA, falando que eles estavam desenvolvendo tecnologias para conseguir levar o homem além da órbita baixa. Mas como assim? Lá em 1969 não teriam levado o homem à Lua? Por que agora criou-se aí uma dificuldade para que o homem viesse ir além dessa órbita baixa? O cinturão de Van Allen, a radiação, né? Porque a maioria dessas espaçonaves são feitas com ligas metálicas, geralmente alumínio, entre outros. Vocês já ficaram sabendo o ponto de fusão do alumínio? Né? Então, certamente, próximo ao cinturão de Van Allen, a questão de radiação tá extremamente nociva para a vida humana, tá? Mataria facilmente um ser humano, e aí derreteria essas ligas metálicas. Ou seja, Deus ele criou um ambiente para ser realmente intransponível. Não é só uma questão da barreira física, o domo de quartzo. Tem toda uma questão de frequência. Se você tem neutrinos, você tem prótons assassinos. É uma série de problemas, tá? Mas supostamente um homem em 1969, ele conseguiu romper isso tudo e chegar até a Lua. Então, há pesquisas de terraplanistas que mostram que a Lua ela teria uma temperatura de 3.000 graus Kelvin. Imagina você pousando numa superfície com 3.000 graus Kelvin. Seria possível? Então, assim, são problemas, por isso que você vê, isso ajuda a responder por que o homem não voltou. Né? Olha o tanto que a tecnologia ela evoluiu de 69 para cá. E o homem nunca mais voltou à Lua, olha que coisa estranha. Até que vem o Elon Musk aí com algumas coisinhas, né? Alguns novos truques na manga. Ponto de fusão do alumínio, 660 graus. Cinturão de Van Allen. Inicialmente já tem temperaturas de 1.500, 1.800, 2.100, 2.500 graus. Disso para mais, tá? E aí?
Não passa de um treinamento na piscina. Daqui a pouquinho vocês vão ver bolha subindo aí. No livro A Sabedoria da Antiga Cosmologia, do Dr. Wolfgang Smith, ele expõe a cosmovisão absurda ensinada atualmente. Ele diz, abre aspas, o universo tal como descrito pela ciência moderna é obviamente inaceitável como um habitat humano, fecha aspas. Porque no modelo heliocêntrico, a vida na Terra é um completo absurdo. Primeiro que a concepção que só existe vida aqui na Terra. Até agora não descobriram, né? Supostamente, em teoria, teria bactérias aí e tal. E tudo no universo é extremamente hostil à vida humana. E à vida de uma forma geral. Por radiação, por temperatura, por distância, por falta de radiação e iluminação solar, por uma série de problemas, sabe? É buraco negro, é estrela de nêutron, é quasares, é pulsares. Então, assim, sabe, a vida na Terra seria uma obra do acaso, segundo a visão do modelo heliocêntrico. Então, vocês já entendem os conceitos e as implicações de tais pensamentos, que inclusive tem filosofias e tem muito, mas muito de religião nisso. Inclusive, estou apresentando para vocês a maior religião que existe hoje no mundo. Não é o Islã. Não, 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 não. Não é o cristianismo. Não, 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 não. A maior religião em número de pessoas que entendem isso, que acreditam, religião tem muito isso, é acreditar. A maior religião do mundo ela é o heliocentrismo. Nas próximas partes eu vou mostrar mais coisas para vocês. Quando se perde o conhecimento do real mundo onde vivemos, perdemos nossas origens, conexões e a sabedoria cosmológica ancestral. Quem acompanha o canal já tem visto que quando você resgata esse conhecimento da real cosmologia, a Bíblia, de capa a capa, ela vai trazer isso. Você entende pré-existência, você entende design inteligente, você entende o plano do Criador, você entende de onde você veio, o que você faz aqui, para onde você vai. Você entende que tem toda uma mente brilhante que colocou tudo de forma perfeita aqui, inclusive no mundo protegido através de uma cúpula. Você entende o papel das estrelas como depósitos de almas, você entende uma série de coisas, inclusive o livro de Gênesis e de Apocalipse começa a ser totalmente descortinado para você. Agora, no modelo do globo, é inconciliável com qualquer passagem bíblica. Fora a aplicação, não tem como. São coisas que definitivamente não combinam. Por quê? Porque a Bíblia ela é baseada na verdade cosmológica e não uma farsa pseudocientífica. Pois se trata de um rompimento com os nossos antepassados. Problemas desse rompimento. Olha o que as culturas antigas, as antigas civilizações, tinham de conhecimento, principalmente astronômico, arquitetônico, de engenharia, construíram umas pirâmides com altíssima tecnologia, e com a tecnologia atual a gente não consegue replicar nem 20% daquilo que eles fizeram. E todos eles tinham em comum, inclusive as suas tecnologias eram aplicadas no modelo cosmológico de Terra plana. Será que é por causa disso que eles conseguiram ir tão além em suas tecnologias? E hoje o heliocentrismo é literalmente um atraso científico? Deixo para você pensar. E passamos a crer nos sacerdotes modernos de jaleco branco e assim colocamos em risco nosso futuro. Muitas pessoas perguntam, mas por que os governos, instituições, a mídia e a comunidade científica, em sua maioria, mentiria para a população? O que estariam escondendo? O que teriam a ganhar com isso? We don't have time for a meeting of the Flat Earth Society. Quem faz essas perguntas desconhecem a funcionalidade de uma mentira. A mentira serve para validar e reforçar a ideia de uma cultura da corrupção, distorcer uma realidade. O fato de ser necessário explicar o que é uma mentira e para que ela serve, nos dias de hoje,
já mostra o quão a sociedade atual ela já não consegue discernir o que é verdade daquilo que é mentira. Mas tem muitas pessoas que têm dificuldade e ainda perguntam, mas por que mentiriam? Por que esconderiam o formato da Terra? Um cosmo a fim de obter vantagens, manipulação, controle mental, através de ocultação de um fato ou algum conhecimento reinterpretado ou criando uma realidade paralela fictícia. Assim, alterando e distorcendo a realidade, o pensamento, a visão e o comportamento. Conhecimento é liberdade e poder. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Detalhe, nos próximos vídeos eu vou trazer um trecho da entrevista coletiva dos 3 astronautas que foram para a Lua, na missão Apollo. Pessoal, era para ele estar tudo bem, se fosse ali, né, no mundo... Vamos fazer de conta que aquilo tudo era verdade. Era para ser algo que, por mais que eles estivessem cansados, tinha que cumprir todo um protocolo de segurança, protocolo médico, era para ele estar feliz. Você sabe, você consegue entender quando um ser humano ele está muito cansado, ele está exausto, mas ele está feliz. É uma missão, ele conseguiu cumprir aquilo. Aquilo é um motivo de grande conquista, de grande júbilo, de grande alegria. Você consegue ver nos olhos dele, por mais cansado, você vê felicidade, alegria, conquista, vitória. Quando você vê o semblante deles, parece que eles estavam num velório. Eles estavam cansados de ser manipulados, de serem controlados, se contradizeram o tempo todo nas entrevistas e interrompendo as perguntas, enfadonhos ali de estar naquele ambiente, de estar dando entrevista, tipo assim, olha, estamos cansados disso. Mas até mesmo por uma questão de segurança deles mesmos, tendo que sustentar uma farsa, que para eles já era um peso enorme, do tamanho da Terra. Right now, we only can fly in Earth orbit. That's the farthest that we can go. The kinds of technologies that we're testing out on space station are definitely helping us with our goals of going beyond low Earth orbit. Early in the next decade, a set of crewed flights will test and prove the systems required for exploration beyond low Earth. Sistemas necessários para exploração além da órbita baixa. Olha, em 69 não existia esses sistemas, não? Ou não existia o problema da órbita baixa? Ah, temos um grande problema aí. Algum erro muito grave tem. O heliocentrismo nasceu com o nefasto propósito de deslocar a importância do ser humano e da Terra para um esvaziamento espiritual, preenchendo com materialismo e ateísmo. O maior cientista do século passado já dizia: o dom de poder mental vem de Deus, o ser divino. E se concentrar nossas mentes nessa verdade, entraremos em sintonia com esse grande poder. Minha mãe me ensinou a buscar toda a verdade na Bíblia. Os cientistas de hoje substituíram experiências pela matemática e afastaram-se equação após equação, eventualmente construindo uma estrutura que não tem nenhuma relação com a realidade. Tesla ainda descreveu a relatividade de Einstein da seguinte maneira: como um mendigo vestido de púrpura, que os ignorantes tomam por um rei. A teoria, disse ele, envolve todos esses erros e falácias, e veste-os em magnífica vestimenta matemática que fascina, deslumbra e deixa as pessoas cegas aos erros subjacentes. Seus expoentes são homens muito brilhantes, mas são metafísicos e não cientistas. Nenhuma das proposições da relatividade foi provada. Eu defendo que o espaço não pode ser curvado, pela simples razão de que ele não pode ter propriedades.
De propriedades, só podemos falar quando se lida com a matéria preenchendo o espaço. Para dizer que na presença de grandes corpos, espaço torna-se curvado, é o equivalente a afirmar que algo pode agir sobre o nada. Eu, por exemplo, me recuso a assinar a tal ponto de vista. Os cientistas de hoje substituíram experiências pela matemática e vagueiam equação após equação, eventualmente construindo uma estrutura que não tem relação alguma com a realidade. Certa vez perguntaram ao Einstein e falaram com ele: olha, você é muito inteligente. Ele falou: não, vocês estão à procura de um homem inteligente? Entrevistem ao Tesla. A ciência se transformou em algo dogmático, não aberto ao questionamento, com falsas premissas e axiomas, constantemente fazendo remendos sobre remendos em suas teorias, um castelo frágil de cartas marcadas, onde passou a exigir fé em suas suposições, e quem não crê passou a ser visto como um herege inculto, digno de ser excomungado da academia, e que deverá ir para a fogueira da Inquisição científica moderna, ao serem taxados de anticiência. Palavra que entrou tão em moda, né, pessoal? Anticiência. Tal grupo, tal pensamento, tal filosofia, geralmente tem por característica serem questionadores, receber uma rotulação. São anticiência. Não se pode questionar. Isso não é característica de ciência, porque a ciência ela é a cultura da dúvida. Ela não é a cultura da certeza. A ciência ela está na busca constante do aperfeiçoamento de respostas. Para você conseguir respostas, você precisa fazer perguntas. Você tem que questionar até mesmo aquilo que já está estabelecido. Isso é ciência, é uma busca constante. Agora, uma vez que você fecha aquilo e que você vira para a pessoa isso que é porque é, e dá uma explicação sem comprovação pelo método científico, sem experimentação, e você fala para a pessoa que ela tem que acreditar, me desculpem, isso tem outro nome, isso não é ciência, isso é religião. E o heliocentrismo é a maior religião que existe hoje no mundo. E vai ter peça muito interessante, porque ele servirá como um grande engodo para os dias finais, que essa própria série ela vai revelar. Então, por isso que você vê pessoas, quando mexe com as suas convicções, com aquilo que foi enraizado lá atrás, ainda na infância, as pessoas, às vezes a pessoa é tranquila, jamais seria capaz de fazer um xingamento com outra pessoa, mas aí, através do outro lado, pelos teclados, com o manto ali do encobrimento da internet, e por tocar em algo que para ela já é de estimação, já virou uma religião, ela, enfurecida, ela sai disparando para todo lado e chama as pessoas que são questionadores: olha, você não estudou direito, é porque faltou faculdade para você, é porque você é burro, é porque... Não. Então, vocês veem que é uma situação que já virou exatamente um controle mental. Como podemos ver, Tesla já questionava a direção que a ciência já tomava em seus dias. Nós não pretendemos perturbar a manada ou destruir as autoridades assim designadas, e sim ser uma ajuda ao ser humano em conhecer a Terra como realmente ela é, além de resgatar a cosmovisão antiga e suas conexões, a fim de libertar a mente de tal cegueira irracional das teorias da superstição e cientificismo, e assim, então, seguir em frente, observando com cuidado, pensando livremente, redescobrindo fatos esquecidos e, assim, nos opondo a pressupostos dogmáticos teóricos. A cosmologia planista ela vem quebrar algo que já de 500 anos que vem sendo construído. Porque a cosmologia planista, ela, ao longo da história humana, ela que foi a mais aceita por mais tempo. O heliocentrismo é algo novo, recente, só tem 500 anos. Contra 5.000 de cosmologia planista. Até há cerca de 170 anos atrás, a China ainda ensinava a cosmologia planista nas suas escolas.
Na parte 2, veremos que sim, houve uma grande conspiração para sabotar e alterar a cosmovisão e a interação do homem com o meio. Ok, agora daqui a pouquinho eu vou abrir para perguntas, tá, pessoal? T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0, and liftoff of Space. Detalhe, nos próximos vídeos eu vou mostrar para onde vão esses foguetes, tá? Eles têm um destino lá no Cabo Canaveral, de onde eles são lançados. Vocês vão perceber que eles chegam a uma certa altitude que eles começam a fazer uma parábola, uma curva. Shuttle Atlantis on a mission to build, resupply, and to do research on the International Space Station. Houston now controlling. Atlantis begins its penultimate journey to shore up the International Space Station. Desde os tempos antigos, o homem sonhou em conquistar os céus. Agora não pense que as atuais agências espaciais foram as primeiras a tentar alcançar os céus, pois antes, Nimrod empreendeu tal plano para subir aos céus. Detalhe, entre todos os sistemas que a elite criou, aquilo que tem a maior coesão é o heliocentrismo. Países que são inimigos, países que estão em guerra, não tem ninguém que chega para confrontar todo mundo, independente de ideologia, de religião, situação política, econômica, se em conflito ou não, todos os países vão defender a questão do heliocentrismo, todos os governos, ok? Não importa a questão da Guerra Fria, a corrida espacial, o tão rival que União Soviética e Estados Unidos eram, todos vão defender o mesmo erro, a mesma operação do engano. Ok? Isso é peça-chave, inclusive, para os acontecimentos apocalípticos dos dias finais. Então, por isso que isso não pode ser quebrado. O Tratado da Antártida é uma prova disso. Os países que assinaram lá estavam, muitos deles, em conflitos. Mas todo mundo foi lá e assinou o Tratado da Antártida. Com tecnologia, através de sua inacabada torre. Não há nada de novo. O objetivo era fazer o homem chegar até os céus por seus próprios meios, sem o Criador. Pessoal, o que está aqui em cima? Isso aqui é a Estela de Naram-Sin. Eu já falei muito dela na série no passado e agora lá na comunidade. E é algo que eu já tratei também muito com vocês aqui no canal. Então, esse símbolo, que na verdade são dois. Que símbolo é esse aí que está na ponta, no pico da, entre aspas, montanha? E é também para se questionar, o que seria essa, entre aspas, montanha? São coisas que eu já trouxe no canal, principalmente na série Os Céus de Atlântida, que eu não interrompi essa série, tá? Só dei uma pausa, mas nós vamos continuar ela, tá bom? Vou só terminar essa aqui e a gente volta na outra lá. Ou talvez eu possa fazer as duas de forma concomitante. Que símbolo é esse? Lembra que a Bíblia fala que Nimrod queria chegar até o céu? Que céu era esse que ele queria? E a pergunta é, será que o Elon Musk ele não vai tentar fazer a mesma coisa que Nimrod queria fazer? Então, olha, vamos lá. Para fazer o homem chegar até os céus por seus próprios meios, sem o Criador. Na rebeldia de... Deixa eu pausar aqui, ó. Que símbolo que é esse, pessoal? Deixa eu ver se alguém colocou aqui. Torre de Babel, correto. Aqui, a Estela de Naram-Sin está falando do conceito da Torre de Babel. Agora, esse símbolo aqui, parecendo uma estrela, um sol, com vários raios, que símbolo que é esse? Nibiru. É o alinhamento de Saturno, Vênus e Marte. Quem assistiu a série, tá aqui já tem acho que 5 episódios, né? Os Céus de Atlântida vai saber exatamente. Então, aqui mais um achado arqueológico que prova o Nibiru, que é o alinhamento. Nibiru nada mais é do que um alinhamento de Saturno, Vênus e Marte. E essa tal montanha, na verdade, existia a montanha física, mas que esse alinhamento disparava uma espécie de
pilar de plasma é mais ou menos aquele feixe de laser que é muito colocado aí, que supostamente os discos voadores jogam para abduzir pessoas ou vacas, já viram? E aquilo funciona como uma espécie de um teletransporte e que vai levitando a pessoa até lá para o céu ou para a nave. É o mesmo padrão. Nimrod, o rei e sacerdote do primeiro império da Terra pós-dilúvio, supervisionou a construção da Torre de Babel, numa tentativa de voltar às moradas celestes. O resultado dessa empreitada já conhecemos, pois não estava construída sobre a pedra angular que os construtores rejeitaram. Seja bem-vindo à série Desvendando a Cosmologia. Nós estamos tão atrasados nisso que no mundo antigo não tinha uma discussão para saber se a Terra era plana ou um globo. Todo mundo via e sabia, todas as culturas, por mais distantes no tempo, no espaço que elas estivessem, todas elas sabiam da planicidade da Terra e da sua cúpula. Isso deu vantagens de tecnologia, no conhecimento, na sua filosofia, no modo de viver, porque cosmologia ela impacta diretamente a sua vida. É o local onde você interage, a sua existência é totalmente vinculada à cosmologia. Então, no mundo antigo, a discussão era outra. Não era Terra globo ou Terra plana. A discussão era quem era o Deus verdadeiro. Então, ou seja, estavam literalmente em outro nível intelectual e de discussão. A Síndrome de Nimrod, a ciência ocultista. Torre de Babel 2.0. Diante dos seus olhos. Até antes do deísmo e do iluminismo. Vocês sabem o que é o deísmo e o iluminismo? Foram dois pensamentos, duas filosofias que colocaram essa divisão, provocaram, tá? Em relação à ciência e religião, tá? Então, esse movimento, depois disso, que veio como base da ciência moderna que nós temos hoje. Então, ou seja, foi uma preparação, porque o deísmo é uma espécie de doutrina, de ensinamento que considera a razão como a única via capaz de nos assegurar da existência de Deus, rejeitando para tal fim o ensinamento ou a prática de qualquer religião organizada. Ou seja, algo que vai tentar mudar o pensamento religioso e filosófico da época, substituindo por ciência. Por isso que eu falo que o heliocentrismo ele é uma religião. O deísmo ele apregou que eles até assim não é uma questão tão de ateísmo, embora vinculado, mas para eles assim, se existe um criador, foi um criador que chegou, criou um relógio, eles dão o exemplo do relojoeiro, deu corda nesse relógio, deixou esse relógio funcionando, tá? Com uma certa programação, e saiu de cena. Esse criador saiu de cena e deixou tudo ali programado, tudo acontecendo, mas ele já não interage, ele já não participa mais da criação. Ele criou, programou algo e simplesmente sumiu. Olha que pensamento diabólico. É um Deus que, se ele existir, ele é distante. E ele que controla, como se fosse um demiurgo, as coisas. Já tira a ideia de pecado, de arrependimento, de fé, da ação humana, um cenário totalmente programado e programável. Né? Então, o deísmo ele difundiu-se principalmente entre os filósofos e foi o precursor do ateísmo moderno. A base, porque, pessoal, para você criar algo, como, por exemplo, o ateísmo, e o ateísmo também, ele, do jeito que a gente conhece hoje, ele é algo mais moderno, tá? Recente, você não pode chegar e quebrar todo um pensamento coletivo que já existia no mundo. Você tem que ir aos poucos, quebrando camada por camada, até que aquilo que era absurdo só de mencionar,
as pessoas vão ouvindo aquilo, torna-se tão frequente que começa a ser menos absurdo, daqui a pouco já entra em discussão, daqui a pouco levemente já começa a ser suportado, daqui a pouco já começa a ser levemente aceito, depois vira aceito, depois vira a maioria, ou quem está fora desse pensamento já começa a ser o errado. A ideologia de gênero, o mesmo padrão, segue o mesmo padrão dessa quebra de camadas, tá? São 6 pilares que os Illuminati usam para moldar a sociedade, para desconstruir um pensamento e criar outro. Você não pode fazer uma ruptura abrupta disso. Então, o deísmo ele foi um dos passos para essa construção. Ciência e religião caminhavam juntas. Uma mesma pessoa exercia os 2 ofícios, de sacerdote e de cientista. O bruxo. Só um detalhe, faltou falar sobre o iluminismo. Começou mais ou menos ali entre o século XVIII, fez uma centralização da ciência e também de um questionamento filosófico, recusando todas as formas de dogma, ou seja, aquilo que já era ensinado, tá? Aquilo que já era fechado de coisas religiosas, também das doutrinas políticas tradicionais, das doutrinas religiosas tradicionais, e veio colocar, tá, como a verdade apenas pela ciência. Qual que é o problema disso? O homem, ele excede a questão material. E a realidade, ela excede a questão material e daquilo que nós podemos observar. Porque a base fundamental, a pedra angular da ciência, é aquilo que se pode observar. Agora, a realidade, inclusive, até falando de uma questão científica, que os nossos olhos só captam do infravermelho ao ultravioleta, então, ou seja, nós estamos apenas confinados a uma estreita faixa muito pequena de realidade do espectro eletromagnético, e aí você vê que a realidade, inclusive muito espiritual, é uma questão também eletromagnética, tá? Então, isso é muito pouco de uma realidade, é só aquilo que os nossos olhos podem captar. E a própria ciência ela já reconhece, sabe disso. Existem muitos animais, como abelhas, moscas, borboletas, águia, polvo, que possuem uma visão e conseguem captar muito mais frequências eletromagnéticas, entendam, cores, movimentos do que nós. Então, ou seja, o que é realidade? O que é percepção? Será que só aquilo que eu consigo observar e interagir é que eu posso chamar de realidade? Se você falar que sim, o seu mundo é menor do que uma caixinha de fósforo. Sinto muito. Então, a realidade vai muito além. Então, só com a metodologia científica você não consegue afirmar. E aí o iluminismo veio com aquele papo. Antigamente o homem acreditava que se caísse um raio, né? E aí ouviu o trovão, que era um Deus que tinha enviado. Aí todo mundo ri, não, o homem antigo era, né, estúpido, era primitivo, ficava em cavernas ali, batendo uma pedrinha na outra, tentando acender uma fogueira. Aí vem toda a questão dos 3 pilares que caminham juntos, que é o evolucionismo, o heliocentrismo e o Big Bang. É a trindade satânica da cosmologia. Os 3 caminham juntos, são indissociáveis. Então aí vão tentar colocar aquela ideia que o homem antigo era primitivo, que hoje nós somos a nata do negócio, era que é justamente o contrário. Então, por que o homem antigo sabia que essa questão do raio tem a ver com Júpiter, tem a ver com a titanomáquia, tem a ver com a petrificação por plasma, tem a ver com a destruição daquele mundo antigo do dilúvio, aquele grande hecatombe que houve, né? Tem a ver que estrelas, planetas, são totalmente vinculados a entidades, a anjos, caídos ou não, com hierarquia de anjos e com guerra entre eles. Não à toa, George Lucas colocou guerra nas estrelas. Então, essa questão de ataque, né, por raio, sim, era verdade, o homem antigo sabia. Eram os deuses que enviavam isso. Então, ou seja, uma vez que a ciência colocou isso como algo absurdo, fica difícil a pessoa ela tentar reagrupar e começar a entender o pensamento antigo, porque houve toda uma desconstrução que não vem de agora, foi feita em séculos. E maior influenciador do século XX, Aleister Crowley, disse para seu pupilo e engenheiro de foguetes Jack Parsons:
Science is magic. Ciência é magia. Existe uma linha tênue de até onde podemos conhecer e o que nos foi vedado. Essa linha fica mais restritiva quando se trata de praticarmos tais técnicas. Então, a maioria do pessoal que defende o heliocentrismo, eles vão se declarar como ateus. E eles se sentem muito incomodados quando você mostra essa questão de toda a religiosidade, filosofias religiosas, inclusive em grandes nomes, os pais fundadores da ciência moderna. Como, por exemplo, um dos exemplos, Isaac Newton, alquimista. Então, ou seja, eles falam que são ateus só para as massas, para engano, sendo que eles mesmos são os mais religiosos que existem, são ocultistas. Os pais da ciência moderna possuíram ligações com o ocultismo ou foram membros ativos de sociedades secretas. Recomendo, tá, literatura para vocês, esses 2 livros que vão aparecer aí agora. Pitágoras, ocultista iniciado na escola de mistérios do Antigo Egito, fundou a escola pitagórica, sendo uma seita ocultista. Isaac Newton era alquimista. O exemplo da maçã caindo, né? A ver com a árvore do conhecimento do bem e do mal, conhecimento, ciência, ou árvore da ciência do bem e do mal, ligada à maçã, ligada ao Taurus, ligada ao feminino, espectro eletromagnético, prisma, pirâmides, fragmentação da luz. Galileu era maçom grau 33. Copérnico era jesuíta. Kepler foi adivinho da corte dinamarquesa. E o jesuíta Georges Lemaitre, o pai do Big Bang, tirou a teoria da mitologia hindu no ovo cósmico que explodiu, dando origem a tudo. Big Bang, pessoal, deixa eu trazer um conceito para vocês aqui. Esse pessoal, muitas situações, eles estão falando a mentira total ou trazendo uma reinterpretação totalmente equivocada da verdade, ok? Ou então eles estão misturando verdade com mentira ou distorcendo exatamente a época que ocorreu e o modo certo que ocorreu tal situação. O Big Bang, como se fosse um ponto muito diminuto que explode, começa. Isso é uma espécie de situação que aconteceu, mas não do modo que é ensinado e principalmente no modelo que é ensinado. Isso está falando uma questão de pré-existência, da batalha da rebelião celestial, que aí explodiu isso e começou a dar vazão, tá, naquela grande guerra, e criou-se para o homem o espaço-tempo. Ou uma situação ainda anterior, quando Deus ele começa a criar os éons, tá? Que é uma questão até mesmo de fractais. É quando passa de um éon para o outro. Lá na comunidade pré-existência é que eu vou explicar melhor como que isso acontece, tá? É quando se fala o haja luz ali. Aquele haja luz não é só uma constituição física, mas isso, eles embolam e misturam todas as coisas, fazem uma verdadeira salada. Isso é um outro conceito dimensional, de linhas temporais, de multiversos, de uma outra situação antes mesmo da criação de Adão e Eva, sabe? Não tem nada a ver do jeito que eles colocam, tá? E isso é uma situação que não é algo aleatório. Tem toda uma construção, um planejamento, uma organização da mão do Criador. Não uma explosão que o nada cria tudo e de forma organizada. Não. É uma mente brilhante criando todas as coisas.
Isso é uma expansão do próprio Deus, é Deus se fractalizando. Tá? O próprio Pai, o corpo divino do Pai se fractalizando para dar vazão à criação. Então, muitas coisas que as antigas civilizações falaram, você tem que ter o real entendimento, a real interpretação, peças na mão para saber decodificar. E o heliocentrismo, ele pega aquilo, bagunça tudo e coloca numa realidade física aqui da nossa existência, do nosso tempo, espaço-tempo, não é? Tanto o pré-propositor Erasmus Darwin, quanto ao seu neto, o propositor da teoria da evolução das espécies, Charles Darwin, ambos eram maçons e ocultistas, e a lista é enorme. Michio Kaku, Carl Sagan, Richard Dawkins, Neil deGrasse Tyson. Tem uma série com o Richard Dawkins chamado... Deixa eu tentar lembrar o nome agora. Se eu não conseguir lembrar agora, eu posto lá no Telegram. É tipo assim, é tipo Renegados. A ciência já não tem mais espaço. Que até um judeu que fez, um cientista, e ele vai bater de frente nessa questão com o Richard Dawkins de evolução, de ateísmo. É muito interessante. Depois eu vou pegar para vocês. É muito legal. Jack Parsons. Jack Parsons é que fez o ritual Babylon. É lá no deserto dos Estados Unidos, tá? E colocou algo muito macabro, viu, pessoal? Muito macabro mesmo. E colocou aquilo para explodir, uma bomba, um ritual muito demoníaco mesmo. Wernher von Braun, um expoente nome da NASA, que foi um engenheiro alemão e uma das principais figuras no desenvolvimento do foguete V2 na Alemanha nazista e do foguete Saturno V nos Estados Unidos. Na sua lápide está a referência para Salmos 19:1. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Olha, uma relação mais direta do que isso eu desconheço. O próprio engenheiro, chefe, um dos pilares da Agência Espacial Norte-Americana, coloca em sua lápide justamente o texto da Bíblia, que fala da cosmologia, que fala sobre o firmamento. E nós vemos a própria questão, tem vídeo aqui no canal, da Operação Fishball, eles explodindo bombas atômicas em linhas do campo magnético, para estudar e mapear essas linhas no céu, essa grade eletromagnética no céu. Né? Então, assim, só não vê quem não quer. Cientistas, magos ou as duas coisas? O que é chamado de ciência e cientistas nos dias atuais consistem no mesmo velho grupo de curandeiros, feiticeiros, os sacerdotes do entretenimento pseudocientífico. Os tais são os elaboradores de teorias pseudocientíficas, jamais avalizadas pelo método científico, de observável, mensurável e reproduzível. Então aqui, pessoal, está o resumo do método científico. Hoje, quando uma pessoa chega num programa de TV, num documentário e fala alguma coisa lá, você não vê experimento daquilo. São teorias, são suposições, é algo apenas de cálculo. Repare muito bem, a maioria das notícias ou documentários que vocês vão ver, vão falar assim, cientistas acreditam que tal coisa funciona assim, acreditam que tal coisa assim, sabe? Então, peraí, se a ciência é religião, se precisar de eu acreditar, então peraí, isso tem nome, isso é religião, sabe? Eu não preciso provar, eu não preciso usar metodologia científica. E aí, o heliocentrismo, ele se esbarra nesse ponto 3 aqui. E no ponto 4, eles sempre vão fazer um Ouroboros para requentar uma sopa estragada, fazendo retalhos em uma situação que já não se sustenta, em premissas falsas. Em qualquer escala. Método este indispensável para legitimar quaisquer. Qual que é o erro aqui, pessoal? Nesse slide aqui, eu até utilizei ele para fins de edição, mas ele tem um gravíssimo erro. E por aí a gente vê a nossa ciência, tá? Primeiro está na mão de ocultistas, adoradores de Satanás, e por aí você vê por que
eles não abrem mão do heliocentrismo. Se eles desconstruírem isso tudo, tá? Primeiro que eles vão ter que colocar alguma coisa no lugar. Segundo que vai ficar comprovado toda a mentira, o envolvimento de tudo isso. Mas vamos lá, ó, só seguir as setas aqui, ó. Observação sistemática, controlada. Controlada o quê? É quando você vai fazer uma observação onde que você elimina já, pelo seu campo de visão, algum outro tipo de interferência ou de situação ou de fenômeno que possa interagir ali, comprometer aquela observação daquele fenômeno a qual você quer pesquisar. Fatos verificáveis, ou seja, tem mais testemunhas, isso realmente ocorreu, tem documentação provando, tem alguma imagem, algum áudio, enfim, alguma coisa que vai trazer confiança e rastreabilidade. Tem como eu testar essas hipóteses? E detalhe, pessoal, cada método desse aqui já é eliminatório, tá? Então, ou seja, não passou desse aqui, não precisa ir nem para o segundo. No primeiro passo aqui, você já pode eliminar, tá? Então, já não é considerado mais aprovado pelo método científico. Aí, vamos lá. Beleza. O método científico, conjunto indissociável de todos os fatos e hipóteses harmônicos entre si, ou seja, tem que ter harmonia. Vocês conseguem perceber algum tipo de harmonia no modelo heliocêntrico? Cada dia vem uma nova descoberta que o modelo não previa. E um bom modelo ele tem que fazer previsões, tanto de fenômenos que vão ocorrer no futuro, quanto um modelo confiável. Se algo lá na frente for descoberto, tem que estar em harmonia. Ou, de preferência, um modelo até prevê. Só que quando você vê esse modelo heliocêntrico, há ondas gravitacionais. Agora eles estão com a mania, estão usando muito isso, viu, pessoal? Fica esperto. Teoria que Albert Einstein fez há 100 anos atrás, cientistas descobrem isso que corroboram. Quando você vai ver uma fraude científica, aquilo não se sustenta, existe uma outra forma, inclusive pelo universo elétrico, que você vai ter uma nova interpretação diferente daquilo que eles estão dando, tá? E uma interpretação, além de nova, muito mais real e confiável. E que você pode experimentar em laboratório. Então, muito cuidado. Agora eles estão nessa mania de coisas absurdas lá que eles colocaram como teoria há muito tempo atrás. Agora, sabe, isso para dar credibilidade, para falar, nossa, que legal, né? O cara lá atrás, ele só não tinha tempo, equipamento, ou outras peças na mão ali para comprovar aquilo. Mas hoje os cientistas conseguiram. Muito cuidado com isso. Eles estão usando muito isso, tá? Para tentar provar harmonia. Só que eu vou trazer muitas coisas para vocês aqui do universo elétrico, olha, dezenas e dezenas de coisas que o universo elétrico traz e que o modelo heliocêntrico sequer cogitou ter, e pior, isso vai entrar em contradição com o próprio modelo deles. E aí o que eles fazem? Constroem novas teorias. Então vamos lá, ó. Implicações, conclusões, previsões, isso aqui é importantíssimo. A previsão do modelo heliocêntrico é que todo dia está passando um asteroide tirando tinta da Terra, mas que nunca cai aqui na Terra, né? Ou seja, não acerta nenhum tipo de previsão. Experimentos, novas observações, análise lógica. Detalhe, os 3 documentários que tem aqui no canal sobre inversão magnética são mais atuais do que o jornal que vai sair amanhã. Pessoal, se passar 30 anos, faço um desafio, daqui 30 anos, no dia 23 de abril de 2053, vocês vão assistir aqueles 3 documentários. E aí vocês vão me dizer, pô, Júlio, isso aqui não aconteceu dessa forma, não. Não, isso aqui foi bola fora. Eu quero ver, tá? Vocês vão ver que realmente tudo ali vai se encaixar como uma luva. Por que eu falo isso que eu tenho confiança? Porque o modelo que nós utilizamos é um modelo baseado em algo experimental, que são todos os ensinamentos do universo elétrico. Então, não precisa ser algo ali requentado, vir uma nova teoria, uma nova explicação. Poxa, descobriu uma coisa lá na frente que contradisse ali tudo, ou que, né, trouxe um sério comprometimento com aquilo que foi falado no modelo. Não se preocupe, não vai ter esse tipo de situação. Então, experimentos, novas observações, ou seja, a ciência tem que continuar a busca, não tem que ser dogmática, tem que se discutir, tem que ser questionado, tem que ser aberta. E a gente não vê nada disso na ciência, tá? Ciência fechada é um clubinho. Pessoal, vocês já viram o tanto que é difícil você ser um astronauta? É muito difícil. Não basta você ser bom, você estudar muito, você se esforçar, você ter dinheiro, você ter um QI. Eles vão olhar todo o seu perfil, tá?
É um clube extremamente fechado, porque é ocultismo. Todos eles têm envolvimento. Ou pelo menos as grandes cabeças ali, tá? Todos, eu não vou ser extremo a esse ponto, né? A pessoa que tem um cargo menor ali na NASA é nível de controle. Quem conhece como é que funciona uma pirâmide de controle sabe muito bem do que eu estou falando. Aí vem, novos fatos. Surgiu, cientistas descobriram enormes campos magnéticos no espaço. O modelo heliocêntrico não previa isso. O que eles fazem? Ou tenta desconsiderar, ou tenta criar uma nova teoria, ou não dá devida importância, né? Então, novos fatos, sim. Resultados corroboram com a teoria. Aí vem, não, geralmente no globo vai ser isso aqui, não. Aí o que eles fazem? Isso aqui está errado. Aqui está o erro. Reciclar hipóteses. Está errado. Você não recicla algo que é uma mentira jamais deve ser reciclada, algo inconsistente, algo que não está batendo com o experimento. É erro de base. É a mesma coisa que você construir uma casa, só com o alicerce todo podre. Ao invés de passar o trator naquilo, remover tudo e falar, vamos construir tudo do zero agora, com novo alicerce. Não. Eles tentam colocar novos tijolos em cima de alicerce podre. Reciclar hipótese está errado. Você tem que pegar tudo aquilo que é a base do modelo e repassar ela toda de volta aqui. Só que já ficou muito claro que as novas observações, os novos fatos, sem falar que muita coisa no modelo heliocêntrico é teórico, tá? Não tem nem experimento sobre isso. Então, ou seja, já não se sustenta. É erro de base, é erro de premissa, é erro que eles consideram puro. E aí, qual que é o problema? Um erro vai desencadear outro erro, que é efeito dominó, que vai desencadear outro e outro e outro. Então, por causa da questão do desvio pelo vermelho, vai criar aquelas escalas, sabe? Que a estrela mais próxima da Terra, Alfa Centauri, está lá onde que o Judas perdeu a bota, eles vão colocar aquelas escalas, não sei quantos mil anos-luz, trilhões e trilhões de quilômetros. Aí começa por quê? Porque eles consideraram algo que no início, que é a base, que para você continuar seguindo aquela linha, vão começar a surgir um monte de erros. Erros de escala, erro de consideração, erro de falta de previsão, um monte de erro, porque a base, a raiz do negócio está errado. Só que a ciência não tem coragem de questionar isso. Não tem coragem de voltar lá na estaca zero. Por quê? Tem muito dinheiro, tem muito interesse sobre isso. Você falou que o heliocentrismo, tem muita gente que ganha dinheiro em cima disso aí. Porque a sua profissão é baseada numa mentira. Teses, suposições. Tais teorias, que foram formuladas por esses partícipes de sociedades secretas que praticam o ocultismo, sobretudo os jesuítas. Jesuítas. Vocês já estudaram sobre a história dos jesuítas e qual foi a missão deles? Na época já das navegações, deles irem, eles já sabiam que o mundo ia receber aquilo que a gente entende hoje como globalização, tá? Ou seja, contato de culturas que antes pouco tinham contato, tá? E aí, internet e outras coisas que vieram bem depois. Então, os jesuítas receberam a missão de chegar nessas culturas antigas, culturas nativas, e corromper a cosmologia desses povos, os ensinamentos que eles tinham ancestrais, tá? Então, chegaram aqui no Brasil, tiveram contato com nossos índios, naquela desculpa, né, de, entre aspas, cristianizar os índios, catequizar os índios. Isso para não entrar em conflito a cosmologia que eles já estavam estabelecendo na Europa, Inglaterra e França, principalmente. E para não entrar em conflito as pessoas para ter uma ideia só cosmológica no mundo. Só que muitas culturas ancestrais, como que por milagre ou mão divina, ou ambas as coisas, tá? Porque Deus ele faz milagre, eles ainda mantiveram ainda essa cosmologia. Então, o trabalho de Terra plana é resgatar o que jamais deveria ter sido perdido. É desconstruir o desastre que os jesuítas fizeram no mundo. E a maçonaria, através da Royal Society, que buscam incutir na mente da humanidade despropósito e ocasionalidade a toda a existência, concomitantemente inferindo assim, de forma proposital e perfidamente arquitetada, para dar descrédito às escrituras
e negando de forma peremptória o Criador de toda a existência. Pessoal, estou em contato aqui com o Franco, tá? A gente vai começar a live com ele um pouquinho mais tarde, por volta das 20 horas. Eu já estava com a programação boa aqui, eu pedi ele até para segurar um pouquinho, tinha prometido para ele às 19. Eu mesmo pedi para ele segurar e acabou que juntou o útil com o agradável. Então daqui a pouquinho a gente vai começar a live com ele. Vou encerrar essa daqui, iniciar uma segunda para falar sobre Caim, as viagens no tempo, e aí a gente já entra com o Franco às 20 horas, tá? Sem atrasos. Detalhe, né? A luneta que o Galileu usou para falar que os corpos eram esféricos, feita com um pedaço de vidro e um pedaço de material lá para formar essa luneta de forma ridícula, né? E o cara afirmar categoricamente que são esféricos. Sendo que tem efeitos de óptica, jamais daria para você afirmar isso aí, tá? As elites e os cientistas mudam e complicam os conhecimentos. Os Illuminati e maçons de alto grau sabem que a astronomia é para enganar as massas, os não iniciados. Eles seguem, na verdade, a astrologia e os mapas astrais. Não à toa o jargão estava escrito nas estrelas. Não diferente dos dias de hoje, a astronomia está ligada diretamente à religião. Antigamente, mais uma vez, uma nova estela da região da Mesopotâmia, e você consegue ver ali Shamash ou Nibiru, o alinhamento, tá? A barca solar de Saturno. A adoração às estrelas era mais nítido na religião, onde os deuses... Mais uma vez, Saturno com as suas luas. Aquilo ali tá errado, tá? Essa questão da Terra, não. A Terra não tá... Nunca o sistema solar teve essa quantidade de corpos, tá? Isso aqui são Saturno e suas luas, o Sol antigo. Eram literalmente estrelas e planetas. A adoração... No principal panteão de qualquer cultura antiga, maia, inca, egípcia, viking, enfim, você vai ver que os deuses lá vai seguir o mesmo padrão. Um deus, chefe, criador dos outros deuses, tá? E que tem os seus filhos, e um desses filhos ali sendo o mais velho, principal, ligado a Saturno, tá? Aí ele tem a sua esposa, então Vênus, né? Aí Ísis, Horus, Osíris, ou Odin, Freia, Thor, Loki, todos os deuses dos povos antigos, os gregos também, tá? Zeus, Apolo, todos, Afrodite, todo vai seguir esse padrão, todos os deuses dos povos antigos, estrelas, planetas, ponto final. Eu estou mostrando isso de maneira muito clara e muito mais profunda na série No Passado e Agora. A estelar é muito antiga e remota ao tempo da primeira civilização, a Suméria. Todas as civilizações e povos antigos criam numa cosmologia de uma terra plana e estacionária recoberta por uma cúpula. Exemplo disso é Teotihuacan, no México, onde os planetas, mais o Sol e a Lua estão representados em seus monumentos, menos a Terra, pois eles sabiam que a Terra não é um planeta, mas o palco e a estrutura base que abriga as estrelas e planetas. O pessoal do heliocentrismo vai corromper isso aqui, tá? O que eu passei aqui é informação em veracidade. O que eles falam, que os maias já sabiam do sistema solar e já fizeram, só que eles omitem, ou, de má fé, fala que
fizeram o sistema solar, que tem a Terra aqui. Não existe Terra aqui. A Terra não é representada em nenhum monumento, tá? Porque já faziam todas as suas construções sobre a Terra. E a Terra é o palco. Agora, todos os outros planetas ou estrelas errantes, eles representavam aqui. Já o ciclo Saros foi repassado aos sumérios, e este ciclo é utilizado até os dias de hoje pela NASA. Sim, ela não criou, apenas copiou dos sumérios. Na atualidade, há uma obsessão estelar na música. As famosas estrelas da música, estrelas do cinema, estrelas do rock. Tal artista já é uma estrela pronta. Isso tem a ver com o mapa astral, pessoal. São as características, os dons, inclusive de pré-existência, que eles mapeiam, tá? Esses artistas em via de regra, principalmente os mais famosos no mundo, eles já sabem que vai nascer uma criança ali que vai ter um talento muito grande para música ou para cinema, enfim, algum talento, eles vão tentar recrutar aquilo dali, tá? Ou quando não, já é da semente da serpente, tá? E aí colocar, você é uma estrela. Justamente a própria questão de pré-existência, de Goofy, está tudo interligado, tá? Salão das Almas. Mídia, entretenimento e claro. Esse é um desenho terrível, 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 terrível. Eu falei que na minha época, a gente começava a aprender sobre heliocentrismo com 7 anos na escola, né? Hoje, crianças de 2, 3, 4 anos já tem contato com esse desenho aí terrível, só ensina pseudociência heliocentrista. Na astronomia, nada sobre o heliocentrismo e as teorias da física teórica tem a ver com a ciência de verdade, mas tem tudo a ver com o ocultismo e o cientificismo. Eles não estão mais escondendo as raízes das suas teorias, e precisamos ficar atentos com essas doutrinas de demônios. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4:1. Por isso que falar de Jesus é tão proibido no meio científico. Na parte número 3, veremos a história e a fundação através do ocultismo que o heliocentrismo foi desenvolvido em sua base. Ok, pessoal. Se vocês têm alguma pergunta, eu vou buscar uma aguinha aqui. Enquanto isso, vocês podem colocar nos comentários, por favor. Coloque em caixa alta, em letra maiúscula, tá bom? Bem, pessoal, acho que até agora eu não vi nenhuma pergunta, né, sobre os temas, senão então que vocês estão ligados nisso aí, eu fico muito feliz com isso, tá bom? Agora a gente vai para a próxima live, tá? Clique aí, ou fique no canal, tá lá o link lá no grupo, tá bom? Que eu quero falar sobre Caim, tá bom? A Solange falou algo aqui sobre o rock. Provavelmente amanhã eu vou postar um áudio, viu, Solange? Bem interessante, bem legal, tá bom? Deus abençoe a todos vocês.